Olá, boa tarde, sejam bem-vindas. Então, meninas, eu vou começar aqui falando sobre a enquete que eu fiz aí, fiz perguntas, né? E fiquei esperando respostas e tive aí algumas questões, né? Algumas perguntas que eu vou responder aqui e vou falar a respeito da minha experiência, a respeito da enquete que eu fiz aí, tá? Eu perguntei lá, eu anotei aqui as perguntas e as respostas, né? Se você queria saber alguma coisa a meu respeito, e eu tive aí algumas respostas. Infelizmente nem todas respondem, mas se quiserem responder aqui e falar aqui, por favor, podem colocar aí as suas respostas e as suas perguntas, tá? Então a pergunta foi: se eu faria diferente hoje em dia, né? Quando eu comecei na arte reborn, se eu devorava tudo, se eu me embananei lá no começo, se eu faria alguma coisa diferente do que eu fiz lá atrás, né? Com tanta oferta hoje em dia, que curso eu escolheria fazer? Como achar um curso correto? E então vamos lá, vamos responder, né? Eu sempre fui bem disciplinada nas minhas buscas, sabe? Eu sempre procurei aprender para fazer o melhor, da melhor maneira possível. Porque se for para fazer mal feito, eu já não quero fazer. Então eu sempre digo aqui na minha casa, digo na minha vida: ah, você podia fazer um bolo assim, assim. Não sei fazer. Se eu quiser fazer, eu vou estudar, vou aprender a fazer para fazer bem feito, porque fazer mal feito eu prefiro não fazer. Para mim é antieconômico, é antiético, tá tudo errado se eu fizer uma coisa mal feita, tá? Isso nas mínimas coisas na minha vida, não é só na arte reborn. Então tá, eu queria aprender e comecei a procurar. Coloquei no Google algumas palavras-chave para ver sobre o que era a arte reborn, né? Eu não conhecia a arte reborn. Coloquei no Google algumas palavras, peguei algumas informações e eu nunca acendo vela para todos os santos, tá? E também não dou tiro para todo lado. Eu foco numa coisa, eu vou atrás daquilo que eu quero e eu vou atrás daquela pessoa que eu decidi que eu vou seguir. Se lá na frente eu achar que essa pessoa não é o que eu imagino, o que eu quero, daí sim eu mudo de rumo. Mas até onde eu vou ali, eu pesquisei, encontrei aquela pessoa, encontrei aquele produto e tal, eu tento confiar nele o máximo possível. Então, foco, né? Principalmente foco, né? Pesquisei tudo que podia pesquisar sobre arte reborn, porque fiquei curiosa a respeito, não tinha noção do que seria, fiquei bastante curiosa, busquei com as palavras-chave, encontrei algumas informações, né? E comprei um curso online, né? De acordo com a minha curiosidade e a minha busca, eu encontrei um curso online. Os cursos online, eles eram bem lentos. Eu levei 30 dias assistindo o curso. Eu não queria comprar um material sem saber o que eu ia fazer com aquilo e sem saber se aquilo valia a pena. Ah, eu podia perder o dinheiro do curso que eu comprei? Até podia, mas seria só o dinheiro do curso, né? Eu não estaria gastando um material com uma coisa que eu não sei fazer. Então, eu assisti as aulas por 30 dias, anotei tudo que tinha naquele curso. E daí fui atrás de pesquisar o material. Pesquisei o material, comprei um kit de pintura para arte reborn. Vinha ali algumas coisas que pincel, por exemplo, eu já vi que era uma porcaria, porque eu entendo de pincel, já trabalhava com pintura em outras áreas, né? E o pincel já vi que vieram 3 pincéizinhos fininhos, muito ruins, puxava o pelinho saía todo, né? Mas me vieram as tintas Gênesis. Na época, para mim, Coral Gênesis, Coralite, Sherwin Williams, qualquer tinta era tinta. Eu não tinha noção que tinta Gênesis era o melhor que existia para arte reborn, mas foi o que veio para mim. Tá, veio a tinta, veio o material, veio algumas coisinhas, tipo uma agulha, 2 agulhas, se não me engano, um cabelinho ruim, mas foi o que veio para mim. Eu comprei aquilo e daí resolvi comprar um kit para eu aprender a pintar direito, né? Para eu aprender a colocar em prática o que eu tinha aprendido ali na teoria.
Comprei um kit da Sidney. Algumas pessoas que me acompanham até já viram o meu kit lá atrás. Eu até trouxe ele aqui todo do jeito que eu fiz lá no começo, né? E fui fazer o bebê. Comprei um kit da Sidney, que era baratinho. Eu não estava assim, né, extrapolando tanto nos valores. E coloquei mãos à obra, porque afinal eu já tinha começado a entender como é que era o processo da pintura. Por quê? Por que eu levei 30 dias para aprender e anotar? Porque as aulas eram disponibilizadas em bloquinhos. Não vinha um curso que você comprava, assistia todas as aulas, você tinha acesso às informações. As informações eram bem poucas e o curso vinha sendo liberado em blocos. Então, mesmo que eu quisesse assistir o curso todo, não tinha como, né? Então, comprei o bebê e coloquei mãos à obra. Se eu me embananei? Evidente que sim. Porque as informações eram menores, em menor quantidade e em menor variedade do que hoje. Me atrapalhei bastante. Na pintura, não, porque eu já tinha prática de pintura, eu já tinha conhecimento de tintas e pincéis, né? Então, na pintura, eu não me embananei. Na pintura, eu fiquei muito bem. Mas, na hora de colocar olhos, meu Deus do céu, boa tarde, sejam bem-vindas, quem está entrando. Kowalski, Arte Reborn. Eu conheço a família Kowalski, inclusive. Depois eu leio as perguntas, tá, meninas? Então, eu me embananei na hora de colocar aqueles olhinhos. Meu Deus do céu, que aquela cola escorria para o olho, que colocar os cílios para mim era um sofrimento. A agulha para implantar o cabelo, meu Deus do céu, aquilo parecia um prego na minha mão, aquele cabelo que não entrava, eu enfiava 300 vezes. Eu furei aquela cabeça muitas vezes para conseguir colocar. Até coloquei um cabelinho mais ou menos. Para quem nunca tinha feito absolutamente nada, eu até coloquei um cabelinho mais ou menos, olhando hoje em dia para trás, nem era tão ruim. Mas a agulha, até eu descobri, porque não diziam pra gente que a agulha tem que ficar com aquela perninha viradinha para baixo, o movimento que a agulha faz. Não existia essa clareza, né? Essa disponibilidade de contar como as coisas funcionavam. As coisas funcionavam de um jeito, tipo assim, gravei um curso, vendi o curso, tchau para você, né? Então, eu me embananei bastante, sim. Se a pessoa pergunta se eu me embananei sim. Com o cabelo, com os olhos, com os cílios, bastante. Na hora de colar os cílios, para mim aquilo era um parto. Eu não sabia que existiam cílios de outras qualidades, outro tipo de cílios. Eu não tinha noção. Então, sim, isso me atrapalhou bastante. As informações eram muito vagas, poucas e vagas, né? De uns 10 anos para cá, a internet virou uma coisa maravilhosa. Eu também quebrei todas as minhas agulhas, que já não eram muitas, porque no kit vinha tipo 1, 2 agulhinhas e depois compre, porque, né, eu além de dar cursos, eu vendo material. Então, o kit do material ele era bem pobre mesmo, bem simplesinho, né? Enfim, e na hora de fazer as sobrancelhas, que ninguém dizia, olha, o pincel da sobrancelha é específico. Então, de uns 10 anos para cá, que a internet, graças a Deus, ela evoluiu também para nos mostrar as coisas com mais qualidade, as pessoas decidiram mostrar com mais qualidade como fazer e tal. Hoje mesmo eu estava revendo um curso que eu fiz há muito tempo, até achei que já tinha perdido a validade do curso. Eu estava revendo e eu estava vendo o quanto que eu não via a aula. O quanto que os detalhes não apareciam. Meu Deus do céu, como é que eu fiz aquele curso, né? Como é que eu fiz bebê através daquele curso? Porque eu ficava pensando, hoje eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas a pessoa falava assim, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que no cotovelo. Mas cadê o cotovelo? Você não via, você via a pessoa lá sentada na sua mesa nobre, mostrando eu sou a fulana, artista reborn boa, sou a melhor, e eu estou aqui ensinando você a fazer. Mas não tinha uma imagem boa, a gente não via as coisas. Então,
Aprender a fazer uma sobrancelha, meu Deus do céu, foi um parto, como é para muita gente. Eu entendo perfeitamente a dificuldade das pessoas, porque eu já pintava, já conhecia tinta, já conhecia pincel, eu já pintava um pouco de tudo na vida e eu tive dificuldades de fazer sobrancelhas. Tá. Eu comecei a prestar atenção nas minhas dificuldades, né? Nunca pensei em desistir, graças a Deus. Eu não sou uma pessoa que desiste. A minha funcionária aqui em casa dizia, mas dona Márcia, a senhora vai desmanchar isso de novo? Vou, porque eu não gosto de coisa feia, não gosto de coisa mal feita. Desmanchava, fazia de novo. 1000 vezes eu desmanchei, 1000 vezes eu fiz de novo. E ela dizia, nossa, se fosse eu já tinha jogado no lixo. Não vou jogar no lixo, eu vou fazer e vai ficar bem feito e vai ficar bonito. Porque eu não sou de desistir. A sobrancelha, eu fiquei 7 dias fazendo, sem mentira nenhuma, tá aqui o povo na minha casa que não me deixa mentir. Eu fiz 7 dias seguidos. Todo dia eu fazia sobrancelha, apagava, fazia, apagava, fazia, apagava. Aí o que eu comecei a entender? Que eu não estava olhando o que eu estava fazendo. Eu estava querendo imitar a pessoa que estava me ensinando a fazer sobrancelha. Eu não queria fazer a sobrancelha que eu compreendesse. Eu não queria fazer os exercícios para aprender a fazer tracinho para cá e tracinho para lá, né? Porque fazer tracinhos para um lado e para o outro não é uma coisa simples, né? A gente não consegue enxergar um lado igual enxerga o outro. A mão, a coordenação, ela não é boa para o lado esquerdo, né? Eu sou uma pessoa que eu me julgo incapaz de pintar a minha unha direita com a minha mão esquerda. Até hoje eu tenho esta dificuldade. Imagina então para fazer aquela sobrancelha que eu queria imitar. Eu queria fazer igual. E a da pessoa nem era lá essas Brastemp, sabe? Era bem mais ou menos. Mas enfim, era muito tempo atrás, né? Então quando eu entendi que eu estava querendo copiar, a coisa se abriu para mim. Gente, eu não vou ficar olhando o que os outros estão fazendo. Eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu vou fazer a sobrancelha que eu entendo como sobrancelha. Primeiro, eu treinei muito no papel, treinei na minha sobrancelha. Quem me acompanha sabe que eu não enxergo do lado direito. Então, eu tenho dificuldade, né, de fazer um lado e outro. Eu faço muita coisa de olho fechado. Se eu tiver que corrigir uma sobrancelha em mim, eu faço de olho fechado, eu faço porque eu não enxergo. Eu tenho que fechar, eu não consigo enxergar. Então, eu vou muito aqui no feeling de saber onde as coisas são. Deus do livre, eu tenho que fazer como é que é o nome daquilo? Nem sei porque não faço. Um delineador no meu olho. Eu vou furar o olho, eu não consigo. Enfim, não esqueçam dos coraçõezinhos, senão nossa live cai, tá? Demorei bastante para ter essa percepção, para achar o meu jeito de fazer, exatamente. Porque eu resolvi olhar o que eu estava fazendo, parar de olhar os outros. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava querendo imitar. Eu não estava entendendo que a técnica estava ali, né? Ela estava disponível para mim. Mas eu não estava fazendo o que eu entendia. Eu estava fazendo o que a outra pessoa fazia. Então, isso abriu assim um outro horizonte. Eu comecei a me apaixonar pelo que eu estava fazendo. Cada vez que eu fazia uma coisa, eu nem tinha todo esse negócio aqui montado, eu ia lá no escritório do meu marido mostrar para ele, olha que legal, veja que no começo ele só fazia, quer dizer, não estava tão legal assim, mas eu já estava apaixonada pelo que eu estava fazendo, já estava feliz com o que eu estava fazendo, porque eu resolvi investir em mim, no meu olhar para aquela coisa. Então, eu começaria diferente hoje em dia? Não sei, porque eu não sabia nada. Eu tinha que aprender que eu tinha que colocar ali a minha dedicação, o meu trabalho, olhar naquilo, me apaixonar por aquilo e mais do que tudo, olhar os detalhes, né? De que me adianta olhar para a palma da mão se eu não enxergo a cor dela, se eu não vejo os detalhes que ela tem, a diferença de tonalidade, se eu não vejo as profundidades que ela tem, não me adiantava nada, porque eu não estava entendendo o processo, né? Quando eu passei a entender o processo, eu passei a entender que tudo bem que aquele curso que eu comprei era bem michuruca, o preço era michuruca, claro,
Nada que custa muito pouco, é muito bom também, né? A gente sabe disso, vai no supermercado, né? Você dá uma olhadinha lá que o produto que tem o preço mais baixo, ele tá lá embaixo, porque a marca dele às vezes nem é tão bem conhecida, né? Então, a gente sabe que o que é bom tem um preço, né? Enfim, eu comecei a entender que a mão daquela artista que estava lá me ensinando não era minha, era dela. Era o jeito dela de fazer. Cadê o meu jeito? Gente, eu já pintava seda, eu já fazia estamparia, eu já fazia outro tipo de pintura, eu já tinha pintado tela. Como é que eu não ia conseguir pintar um negócio daquele? Quando eu parei de olhar o serviço dos outros e passei a olhar o meu entendimento, né? Eu comecei a entender que eu ia conseguir fazer. Isso tudo a gente tem que pôr ali na ponta do lápis. Eu paguei um curso, eu aprendi uma técnica, mas e eu? Quem sou eu atrás de tudo isso, né? Então aí começa aquela história de encontrar a nossa identidade, que foi o que eu falei aqui, que tem alunas aí, pessoas que estão aqui que já têm a sua própria identidade. Tem gente aqui que não é minha aluna, mas eu olho vocês, eu vejo o trabalho de vocês. Todo mundo aí já tem a sua identidade, já tem aquele seu jeitinho de fazer. Ah, eu gostaria de fazer melhor. Claro, eu também sempre quero fazer melhor. Eu sempre vou atrás de quem está ensinando algo novo, qualquer coisa que possa melhorar aquilo que eu estou fazendo, né? Tem um monte de gente que faz alguma coisa muito melhor do que eu, quero ir lá, olhar com profundidade o que aquela pessoa está fazendo melhor do que eu, porque eu quero entender como é que aquilo funciona, né? Aí quando você encontra a sua identidade, você descobre o que você gosta de fazer, tudo flui muito melhor, tá? Então, o medo de errar foi embora, né? Que a gente tem muito medo de errar no começo, a gente tem muitas reservas. É uma falta de ousadia que a gente tem, que às vezes a gente tem na vida e não aplica, né? A gente tem que ser um pouco mais ousado, acreditar que você vai fazer, talvez não fique 100%, mas você está tentando fazer do seu jeito, né? Então, o que eu entendi é que eu só errava tanto porque eu queria fazer o trabalho igual do outro. Eu jamais ia conseguir fazer do meu jeito porque eu estava errando porque queria fazer o que era dos outros. Então, o medo cega a gente. O medo dá uma emburrecida na gente. A gente fica meio assim, ai, tudo põe o medo na frente. Hoje em dia eu sei que eu pego o medo que eu tenho, me desafio, vou ali, faço e troco aquele medo de lugar. Eu coloco ele num outro patamar. Porque é uma outra coisa que eu não sei fazer, que eu ainda tenho medo de começar, mas que eu vou perder o medo e o medo vai trocando de lugar. Você só troca o medo pelo outro, né? Assim como o sonho. A gente sonha uma coisa, mas quando a gente realiza, você não fica, estou feliz da minha vida, realizei todos os meus sonhos. Ninguém realiza todos os sonhos. Todo dia você tem um sonho novo para sonhar. Graças a Deus, né? Que a vida não é uma coisa tão chata, né? Que a gente pode sonhar uma coisa nova todos os dias, né? Então, hoje eu não faria nada diferente do que eu fiz lá no começo. Porque hoje eu sou quem eu sou porque eu passei por aquilo, né? As experiências que a gente passa na vida é que fazem a gente ser quem a gente se torna, né? Então, eu não faria diferente. Então, a pergunta é, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Não, porque eu só sou quem eu sou. Primeiro que eu sou persistente, que eu sou teimosa, sou curiosa, eu vou atrás. Eu não desisto, jamais. Eu não desisto de nada. Aqui em casa, às vezes, acontece algumas situações, a pessoa fala assim, não, deixa pra lá. Eu não deixo. Eu não deixo. Se eu acho que eu tenho razão, eu acho que eu estou no caminho certo, eu não deixo. Eu vou conversar com a pessoa, eu vou lá entrar em contato, perguntar, porque desistir para mim não faz parte. E essa palavra para mim não existe, tá? Então, eu sempre fui curiosa, sempre procurei fazer o melhor, estudar, procurar, pesquisar para fazer o melhor. Por isso que hoje eu não voltaria atrás e faria nada diferente do que eu fiz. Eu só sou o que eu sou, porque eu passei por aquelas dificuldades e fui descobrindo, né, através das minhas pesquisas, através da minha curiosidade, que eu conseguia fazer. Agora, comprei aquele curso, eu fui confiando naquela pessoa, naquele processo inicial. Ela era iniciante também, eu estava iniciando, eu já estava aprendendo uma coisa que eu não sabia nada.
né? Então eu confiei naquela pessoa, eu fui atrás dela até onde ela conseguiu saciar a minha curiosidade. Quando eu vi que aquilo ali era pouco para mim, que eu podia ir além daquilo, eu fui procurar outras coisas, né? Então, daí me perguntaram lá, que era a outra pergunta? Quero voltar lá na minha anotação, se eu faria diferente, tá? Se com tanta oferta de cursos, qual eu escolheria? O que eu descobri nessa minha vida toda aí é que não é o curso, sabe a escola? Sabe aquela escola que você vai e que ensinam tudo para você? Mas se você não for bom aluno, tanto faz a escola que você for. Eu estudei escola pública, tá? Bastante tempo. E depois fui para uma escola particular. Não foi a escola particular que fez quem eu sou, foi a escola pública, porque eu estava na escola pública quando eu comecei o básico, né? Quando não sabia nem escrever. Então não foi a escola que me deixou, me trouxe até aqui. Foi a confiança, né? A confiança da pessoa que estava me ensinando que me fez chegar aqui. Ela sabia pouco e eu não sabia nada. E eu fui aos poucos evoluindo, né? Então, hoje em dia, se me perguntasse assim, qual curso você faria se você tivesse que escolher um curso para fazer? Eu descobri que eu preciso simpatizar com a pessoa que está me ensinando. Se eu não simpatizar com ela, pode valer ouro. O curso dela pode custar 20 mil reais. Nem que eu tivesse dinheiro para pagar, se eu não simpatizar com ela, eu não vou fazer. Não vou fazer, porque essa empatia, a gente vai virando uma família. Essa empatia, essa resposta, esse cuidado com quem ensina, né? É que tem esse valor, que leva a gente ao aprendizado. De que me adianta eu comprar um curso caríssimo, falar com uma artista super internacional e ela não me dá atenção, e ela me largar, sabe, assim, num desvio, e eu ficar lá perdida. Não adianta eu comprar material maravilhoso se a pessoa me abandona. Então, assim, eu escolho para seguir, para fazer atualizações, as pessoas que eu confio como pessoa. Existe uma artista melhor que ela. Nossa, tem uma fulana lá que ensina melhor. Mas aquela pessoa é legal comigo. Aquela pessoa, ela me escuta, ela me compreende, ela fala comigo quando eu pergunto, né? Então, é essa pessoa que eu admiro, que eu quero que me dê atualizações, que me ensine, que me conte das experiências dela. Porque às vezes, contando a sua experiência, você está ajudando quem está querendo aprender, né? Então, assim, eu pergunto assim, o que vocês querem saber a meu respeito? Perguntem, realmente perguntem, tá? Porque eu pergunto. Eu, quando vou fazer curso com as pessoas, eu faço muitas perguntas. Eu sou a pessoa que mais pergunta, tá? E gosto de gente que pergunta também. E sou uma pessoa disciplinada porque eu entro no horário ali, na mentoria, eu faço toda a mentoria, eu começo o bebê junto com a professora que está me dando o curso e eu termino junto com ela. São só 2 dias? Eu faço. São 3 dias? Que bom, dá para dar uma relaxada. A única coisa que a gente não faz e termina assim 100% é implante, porque é impossível em 2 dias fazer um bebê implantar. Mas são horas de aula. A gente começa cedo e acaba tarde da noite. Então, teve alguns cursos aqui que, tipo, 11h30, meia-noite, eu estava aqui pintando ainda, porque eu queria que no outro dia, quando a aula começasse, eu estivesse com aquela etapa pronta, né? Então, aquela pessoa, ela me ouve, eu vou lá e mostro, ela me chama no privado, mostra aí o seu trabalho para mim. E muitas vezes consegui terminar a ponto dela mostrar o meu trabalho para as outras que estavam fazendo o mesmo curso comigo e que não tinham chegado ali. Muitas vezes porque tem criança pequena, porque tem que fazer uma comida, porque trabalha, né? Então não é porque a outra é incapaz, é porque a outra não tinha tempo hábil para fazer o trabalho. Mas aquela pessoa ali, ela estava me atendendo, me cuidando como aluna, né? Então, se eu tenho que escolher hoje em dia quem eu vou fazer uma atualização, fazer um novo curso e tal, eu escolho quem eu gosto e quem eu percebo que gosta de mim. Me chama pelo nome, me conhece. É isso que é importante pra gente,
né? Gabriela Alcântara, seja bem-vinda. Então, é isso, né? Porque uma coisa que eu digo assim, eu preciso, se eu compro um curso, eu preciso confiar naquela pessoa que está me vendendo aquele produto, né? Tá cheio de curso para vender. Tem um monte, é fácil comprar curso. Não é barato, mas é fácil comprar, né? Você vai lá, compra, paga em 10 vezes, 20 vezes, sei lá, mas você compra. Mas e depois? E depois? Aquela pessoa vai te atender? Você chama lá na sua dificuldade, né? Você tá num grupo. Aí você chama ali do ladinho. Aliás, lá atrás nem tinha grupo, tá? Então, você chama ali na dificuldade perguntando, professora, aqui como é que eu faço, né? Às vezes está no grupo, mas quer chamar no privado. E deve chamar no privado. Como é que eu faço aqui? E a pessoa visualiza e te ignora. Você já começa a ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Como assim? Me vendeu um curso, na hora de vender eu era a dona fulano de tal, e agora eu sou só mais uma na sua lista, né? É preciso que exista uma relação de amizade, de cumplicidade, de intimidade com a pessoa que está te ensinando, né? Então, eu tive algumas decepções aí, né? Porque eu pensava que a pessoa ia me dar atenção, né? Que a pessoa ia me acompanhar. E daí um dia eu fiz uma pergunta que era bem banal, assim, mas eu não sabia fazer. E a pessoa me respondeu assim, dá um Google. Poxa, foi para ela que eu paguei um curso, né? Travou, voltou. Eu paguei um curso para uma pessoa dizer para mim, dá um Google. A mesma coisa eu pagar uma consulta R$ 450 e chegar lá o médico dizer, mas por que você não procurou no Google, né? É a mesma coisa, porque quem ensina é quem estudou para isso, né? O médico estudou para cuidar de você, você estudou para ensinar as pessoas. E daí a pessoa te faz uma pergunta e você fala, dá um Google? Pode um negócio desse? Não dá vontade de pedir o dinheiro de volta nessas horas? Nem é só o dinheiro, né? É o tempo perdido, né? Com uma pessoa que nem me merecia. Não me merecia, tá? Então eu acho que assim, a pessoa que quer aprender, ela escolhe com quem ela quer aprender. Mas escolha principalmente pela empatia. Minha avó dizia uma coisa muito correta. A minha avó dizia uma coisa lá nos antigamente, se a minha avó morreu, eu era adolescente e eu não esqueço. Case com quem você gosta de conversar. E isso é para a vida, gente. É para a vida. Você só tem a relação com quem você gosta. Com quem você gosta de conversar, com quem te ouve, com quem você pode dividir. Aquela pessoa que você pode contar tudo, né? Nós fazemos grupos de alunas, mas cada aluna pode me chamar lá no separado. Eu posso conhecer a minha aluna. A minha aluna pode me conhecer muito mais do que estar ali só mostrando como pinta uma sobrancelha, né? Então é preciso que haja empatia além de tudo. Então eu não voltaria atrás porque eu só sou o que eu sou hoje porque eu passei por essas situações, né? Que eu não acho que a pessoa que ensina deveria, né? Fazer com que as pessoas que querem aprender passem, né? Qual seria o curso melhor ou pior? Eu digo assim, não existe curso melhor ou pior. O que existe são relações humanas, né? Como eu falo aqui das redes sociais. Isso sim vai fazer diferença. Se você tem uma relação de humanidade com a pessoa foi lá, te seguiu, assistiu suas lives, assistiu lá tudo que você preparou para você vender um curso, para você ensinar. E daí, na hora que você tem uma relação de cordialidade com aquela pessoa, você abandona ela como ser humano. Não, né? Não. Todo mundo tem suas dificuldades, cada um coloca a sua dificuldade num lugar, né? Tem gente aí que eu sei que implanta cabelo muito bem, mas tem dificuldade com a sobrancelha. Tem gente que faz uma sobrancelha maravilhosa. Mas na hora de colocar o olhinho se atrapalha toda. Eu fiz isso, eu passei por isso. Eu tenho que entender que quem tá ali é um ser humano, né? E que é isso que ela espera de mim, uma atenção com ela como ser humano, né? Fulana, olha, professor, eu não estou conseguindo fazer, eu estou travado, eu tenho todo o material, não consigo fazer.
Vamos conversar no privado, porque eu garanto que você vai fazer. Porque se você chegou aqui, você comprou todo o material, você me acompanhou, você comprou um curso meu, eu tenho obrigação de dizer para você que você vai fazer. E eu vou te ajudar a fazer, né? Então, essas coisas, elas precisam ser bem ditas, né? Então, hoje em dia, para eu escolher qualquer coisa para fazer, eu escolho a pessoa que eu gosto, a pessoa que eu admiro, como ser humano principalmente, né? Mas na vida também eu só procuro pessoas com as quais eu me identifico. Eu digo que só entra na minha casa e na minha vida quem eu permito, né? Eu aprendi muito isso. Só faz alguma coisa comigo se eu permitir. Não permitam. Não permito, está fazendo o seu trabalho, está fazendo a sua arte e a sua identidade. Eu falo que até flor de plástico tem plateia, tem público e tem cliente. Então, o fulano faz maravilhosamente bem, faz melhor do que eu. Não, ele faz a arte dele, se faz a sua. Não se abaixe, não coloque ninguém num patamar acima de você. Você vai fazer bem feito, você vai fazer a sua arte, você vai conseguir fazer. O sol nasceu para todos, nasceu para todo mundo, né? O que seria, né, do roxo se só azul fosse bonito, né? Então, eu acho que tem público para todo mundo, né? Então, eu acho que eu optei por fazer tudo que eu faço com qualidade, mas optei por escolher pessoas de qualidade também para estar na minha vida, tá? Eu vou ler aqui, ó, eu tô sempre de olhinho no relógio ali, porque eu não gosto de deixar vocês sem resposta, e muito menos sem saber quem tá aqui, muito menos sem saber que perguntas vocês fizeram, tá? Então, eu vou voltar aqui para ver, para dar tempo de eu falar com todo mundo, né? Vamos ver aqui. A Débora, a Daiane, boa tarde, boa tarde. Maternidade Mamãe Reborn. A Solange Paula. Ah, sim, eu estava sem som, voltei. Luciana Aparecida, Elizabeth Silva. A Daiane, boa tarde. Se você teve medo de começar a pintar, eu ainda tenho medo de fazer. É mesmo? É mesmo? Olha, podemos conversar a respeito, né? Não tenha medo, sabe? Gente, eu fico pensando assim, né? Nós todos, né? A gente casa, a gente põe filhos no mundo, né? E aquele filho está sendo gerado dentro da gente, a gente não sabe nem que rostinho ele vai ter, nem como ele vai ser, nem se ele vai ser perfeito. Hoje em dia eu penso nisso, né? Nossa, quando a gente fica grávida, a gente não imagina o que virá, né? E hoje em dia mais, claro, né? Quando eu tive meu primeiro filho, o ultrassom era um borrão. Eu não sabia nem o que era aquilo, era um monte de pontinhos e pontinhos, não dá para ver coisa nenhuma. Quando eu tive meu segundo filho, e isso já são quase 30 anos, já dava para ver um perfil, né? Hoje em dia até dá para ver os bebês muito bem e saber antes, né? Ainda assim, tem pessoas que têm surpresas, né? Então, a gente que é um ser humano capaz de reproduzir outro ser humano, nem precisa ter medo de fazer um bebê reborn, pense nisso, né? Olha para as crianças, olha lá, pega o seu material, vê como é que usa, olha a técnica, porque o jeito de fazer é seu. Ninguém vai fazer um bebê reborn igual o seu, nem como ninguém faz um filho igual você fez o seu. Nada é igual, né? Pense nisso, não tenha medo. Faça, pega e faz. Gostou, não gostou? Tudo bem. Vai ter quem gosta, pode ter certeza. Tem um monte de gente que não sabe fazer nem a metade do que você já sabe fazer, tá? A Kowalski, Arte Reborn. Eu acho que é Valkyria, né? Eu não tô lembrada, mas eu acho que sim. A Cláudia Caroline, seja bem-vinda, boa tarde. Hoje conseguiu chegar mais cedo. Ah, que bom. Olha lá, Luciana dizendo, quebrei as minhas agulhas todas e hoje em dia garanto que consegue implantar muito bem, não é, Luciana? Porque eu vejo o trabalho da Luciana também, ela me mostra, ela me manda ali no privado e eu vejo, né? Eu acho que todo mundo passou por isso. A Mirna Kessler, a Cláudia Caroline, sobrancelha é o terror nós artistas.
para mim já foi. Hoje em dia eu já fico convencida assim que a sobrancelha, ela nem precisa ser tudo isso, nem precisa ser tanto, né? Se você faz uma sobrancelha discretinha, tracinhos e tal, não precisa fazer aquela super sobrancelha. O importante é que ela esteja no lugar certo, bem marcadinha, né? Ela começa no lugar certo, sobe no lugar certo e termina no lugar certo. Isso é bem importante. A cor, né? Não exagerar na cor, fazer uma sobrancelha preta, carvão. Não fica bom, porque é um bebezinho que tá ali paradinho, inerte ali, né? Não é um bebê que mexe, que pisca com a sobrancelha, pisca. Então, fica muito grande, muito grosseiro. Faz delicadinha, né? E vai deixando de ser um terror. A gente vai praticando, né? MFVSC, MF.VSC. Eu não sei seu nome. Às vezes até você já me contou, eu não lembro. A Débora, demorou para ter essa percepção de achar o seu jeito? Demorei. Pelo menos uns 30 dias para descobrir que eu estava querendo fazer uma coisa que não era com a minha mão, né? Eu queria assim, tipo, que a mão do gato viesse e fizesse por mim, igualzinho eu estava vendo ali no vídeo. Inclusive, a qualidade do vídeo era muito ruim, sabe? Bem ruim mesmo. O material era péssimo e a qualidade do vídeo era bem ruim mesmo. Mas quando eu percebi que eu estava querendo imitar aquela pessoa, eu falei, gente, eu nem tô achando o trabalho dela tão bonito, por que eu quero fazer igual, né? Demora um pouco, mas a gente percebe, né? Pra mim, que sou meio de achar que as coisas que demoram muito, eu não gosto de coisas que demoram demais, né? Pra mim, 30 dias foi muito tempo até eu perceber, tá? Obrigada, Mirna, boa tarde. Eu também melhorei bastante quando parei de querer fazer o que as outras faziam, diz a Cláudia Caroline. E é uma pessoa que já faz muito bem, né, dona Cláudia? E assim vamos desenvolvendo as nossas técnicas, o nosso jeito de fazer e a nossa identidade. Bem isso mesmo. Zadeba, paura, né? Paura é medo, né? Exatamente. Pavor, né? Errar faz parte do processo, exatamente. Se não errar, vai saber como, né? Que tá errado, que vai fazer melhor, que, nossa, eu vou olhar um trabalho meu antigo e vou ver que quanto que eu evoluí, né? Faz parte do processo, né? Bom atendimento, isso mesmo, Cláudia Caroline. Isso influencia bastante na nossa decisão, exatamente. Desde uma loja que você entra para comprar uma roupa, um supermercado, né? Você vai no supermercado, às vezes o caixa é tão gentil, a pessoa é tão gentil com você, isso te faz ir no supermercado e querer voltar no mesmo caixa, né? Você vai, às vezes eu digo que infelizmente algumas secretárias ruins, elas estragam o médico que está sentadinho ali atrás dentro do consultório. Porque às vezes a secretária é tão antipática que você já fica, poxa, eu não vou voltar mais aqui. Né? E às vezes o médico é maravilhoso. Né? Às vezes você vai por telefone, marcar esses dias mesmo, eu marquei uma consulta. Se eu fosse pelo atendimento da secretária, eu jamais iria naquele médico. Eu fui porque a propaganda do médico era muito boa. Porque a secretária, nossa senhora, era péssima. Então, tudo faz diferença, né? Então, o bom atendimento em todos os sentidos, né? Porque o que eu vejo é que às vezes existe o bom atendimento na hora de te vender o produto, né? Aí quando você está consumindo o produto e você diz, nossa, esse seu produto aqui, né? Eu não gostei muito e tal, ou eu vi isso aqui. Nossa, você virou inimiga daquela pessoa. Assim como quando você compra um curso e a professora vai dizer, nossa senhora, mas essa aí não aprende. Gente, como não aprende? Aprende, né? Aprende. Agora, ela precisa de alguns esclarecimentos, precisa de um caminho, um norte para conseguir, né? Faz parte, afinal das contas, se eu me proponho a ensinar, eu tenho que ouvir as suas dúvidas, não acha? Quem mais que está aqui? Gabriela Alcântara. Fazer um curso e não ter o mínimo de suporte é complicado. Exatamente. E a pessoa dizer para você dar um Google, o que você acha? O Google tá aí para tudo, né? Mas eu tô doente, eu vou no Dr. Google e o Dr. Google vai me dar o remédio certo? Não, né? Então, nem tudo que você pesquisa é o que é, né? Qual a melhor tinta que não vai ao forno? Olha, Elizabeth, eu não uso tintas que não vão ao forno, tá? Então, eu não tenho a menor prática com isso. Tem algumas meninas aí que usam a air dry, né? Eu não sei
Sinceramente, não sei te dizer. Eu fiz um curso com DecoArt, que são as tintas acrílicas, né? Eu fiz um curso com DecoArt. Então, assim, para dizer uma tinta que não vai ao forno, eu não me adaptei com nenhuma, tá? Então, seria bom você perguntar para quem faz e para quem gosta de tinta que não vai ao forno, tá? As tintas à base d'água, embora a gente tenha assim, um certo preconceito, eu acredito que vão ser o futuro, né? Por enquanto não são assim muito bem-vindas assim por 80% das pessoas, mas eu acredito que vão ser o futuro. Então, não tá errado, tá? Pintar com tinta que seja a base da água, tinta que se seque ao ar, né? Porque o futuro a gente tá vendo que quanto menos química, quanto menos calor, quanto menos tóxico, vai ser melhor, né? Mas por enquanto a gente tá usando esses produtos que estão aí, que estão vindo com melhor qualidade, graças a Deus, porque quando a Gênesis acabou, a coisa deu uma emburacada, né? Agora estão vindo algumas coisas boas. Aliás, eu vou fazer uns novos testes aqui e quando tiver uma resposta eu conto para vocês, tá? Mirna, difícil de achar professores que realmente cuidam dos alunos. Vendem o curso e depois vão embora. É verdade. É verdade. Em todos os sentidos, até em curso de idiomas, cursos online, de qualquer coisa, né? Eu, durante a pandemia, eu nunca parei de fazer Pilates. Eu faço Pilates há 23 anos, nunca parei nem durante a pandemia. Mas a minha professora dava aula online, eu fazia na sala da minha casa, porque ela nunca nos abandonou. Eu e meu marido fazemos há muito tempo, mas ela nunca nos abandonou. Então, isso é importante, né? Ela tem credibilidade. Eu indico ela para qualquer pessoa, né? Então, ir atrás de quem te indica, né? Então, quando você tem dúvida, eu quero fazer um curso, não sei como começar, não sei para quem eu vou perguntar. Pergunta para as pessoas. Por exemplo, aqui na live, né? Tem sempre uma quantidade de pessoas. Tem gente no YouTube, tem gente no Facebook. Essas pessoas, elas fazem curso com alguém, elas assistem as lives das pessoas, faz perguntas. Olha, o que você acha da fulana? O que você acha da ciclana? Né? O que você acha do curso de fulana? Vai perguntando, vai pegando informações, porque realmente a gente está no escuro quando a gente não conhece ninguém, né? A gente está no escuro, então o importante é perguntar, pedir informação, né? A Débora, eu acho essas lives que temos aqui com a Mara são essenciais para cada uma de nós podermos olhar com os olhos de ver. Hoje em dia tem máquina de fazer bebês. Tipo, acaba uma, já vão para outra. É verdade. Eu vejo algumas pessoas fazendo em série. Eu não sou contra. Eu não tenho nada contra. Mas eu não sei fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu não sei fazer. Uma vez eu fiz alguns bebezinhos, daqueles mini bebês, que inclusive estava no Stories aí, um pequenininho, que foi a história que eu contei da mocinha que tinha perdido um bebê fazia poucos dias e ganhou aquele bebê num sorteio numa feira. Eu não sei fazer em série. Quando eu fiz os mini bebês, eu precisava fazer para levar naquela feira, eu até fiz vários ao mesmo tempo. Mas eu pintava um cabelinho de um jeito, eu implantava o outro. Implantei cabelinho nos mini bebês, que são muito molinhos. Implantei, pintei cabelinhos, fiz cabelinho encaracoladinho. Eu fiz cabelo de todo jeito, porque eu não sei fazer nada em série. E muito menos da mesma cor. Então eu fiz um mais moreninho, um mais clarinho, um mais loirinho. Eu fui trocando para que um não se parecesse com o outro. Eu devo ter foto de uma carreira de bebezinhos que eu fiz, que um era completamente diferente do outro. Porque eu não sei fazer em série. Às vezes eu vejo essa pessoa falando, olha, eu estou aqui pintando. Daí aparece atrás assim, um monte de cabeça. Todas da mesma cor, com a mesma cor de lábio. E eu não sei fazer isso. Ai, bato palma para quem consegue, porque essa pessoa não sou eu. Eu não sei começar uma coisa e não terminar. E muito menos começar outra coisa sem terminar o que eu estava fazendo, tá? Quando eu deixo um bebê aqui sem montar, é porque eu estou testando um produto. Então, aquele produto ainda não me deu a resposta que eu queria, ele fica ali esperando a vez dele. Quando estiver satisfeita, aí eu vou montar aquele bebê e vou disponibilizar ele, tá? Do contrário, eu não faço isso. Porque vira uma máquina mesmo, parece uma indústria, né? Ângel Diniz, boa tarde, seja bem-vinda. 2.0 Meire, seja bem-vinda. Kira Bijus. O é Kira, porque tem um H no final, né?
Maternidade Mamãe Reborn, exatamente por isso que assiste a campanha. Muito obrigada, agradeço mesmo. Deixa eu ver aqui, a Débora, não somos máquinas. Hoje muitas pessoas estão fazendo só comércio. Não que não seja, exatamente, eu sempre digo, nós não entramos para a arte reborn só porque a gente acha bonito fazer bebê reborn. Nós entramos para a arte reborn, fazemos o que gostamos, né? Queremos, claro, investimos, queremos recuperar o investimento. Vendemos bebezinhos. Mas não pode ser só comércio, né? Senão a gente vai lá e pinta todo mundo da mesma cor, com a mesma sobrancelha. Às vezes a sobrancelha é um risquinho, né? Um traço. A mesma sobrancelha, um batonzinho na boca, às vezes não tem profundidade, não tem um vinco bem feito, não tem sombreamento. A gente olha aquele bebê, o bebê reborn, ele é um 3D. A pintura dele tem que ser 3D. Ela tem que ter, né, um arredondado ali, ela tem que ter profundidade, ela tem que ter aqueles vinquinhos ali que dão aquela ideia. Ah, vai fazer um bracinho. Chega aqui, tem uma marquinha aqui no bracinho. O que eu faço? Eu contorno aqui porque eu quero que isso aqui pareça cheinho e isso aqui pareça cheinho. Quando eu contorno aqui, eu dou profundidade. Eu criei um músculozinho aqui, um músculozinho ali. Isso é fazer arte reborn. Eu não posso fazer arte reborn colocando um belo repolho na cabeça, um lindo vestido, um batonzinho, né? E um risquinho ali na sobrancelha e pronto, isso é um bebê reborn. Não, isso é uma boneca, né? Isso é uma boneca. Fazer bebê reborn tem todo um contexto, né? A gente percebe quando existe uma pintura que vem de dentro para fora, que é uma construção, a gente enxerga isso, né? Quando me mostram os trabalhos, eu vejo. Ah, que tem isso, tem aquilo, tem profundidade, tá tudo marcadinho no lugar e tal. A pessoa que está pintando, ela está fazendo na coloração que ela deseja, que ela acredita, que ela gosta, né? Porque pelo celular, ela está me mostrando, eu estou vendo. Mas quem diz que o meu celular está fiel à coloração que ela está fazendo? É ela que está vendo. Mas ela gosta daquilo que ela está fazendo, ela aprova aquela cor, né? Então, assim, tudo bem que a gente faz também para vender, mas esse comércio de fazer assim, tudo igual, em série, para mim, isso é boneca de loja de fábrica, né? Eu vejo, inclusive, em alguns grupos, o povo vendendo máquina de implantar cabelo. Pensa aquele prego atravessando a cabeça do bebê. Meu Deus do céu, para mim, é igual comprar boneca na loja. Imagina que eu vou comprar uma máquina de implantar, eu vou aprender a implantar, não é? Assis Arteira, boa tarde. Artes Marisa, boa tarde, seja bem-vinda. Fátima Martins, boa tarde, seja bem-vinda. Maternidade Mamãe Reborn. Aqui no Ceará, quando a gente fica com raiva, diz assim, dá uma voadora. Nesse caso, se me mandasse dar um Google. Exatamente. É triste, né? É triste saber que a pessoa tá aí ainda até hoje vendendo curso e mandando os outros darem um Google, né? Eu fico com pena quando eu vejo, sabe? E detalhe, eu continuo no grupo daquela pessoa que me mandou dar um Google, sabe? Porque eu vejo, né, o que ela está fazendo lá. Eu acompanho, porque, ela tá aí no mundo, né? Ela se disponibilizou, ela é uma pessoa pública, eu não estou perseguindo uma pessoa. Ela é tão pública quanto o Silvio Santos para mim, né? É uma pessoa que se colocou em público, à disposição. Eu acompanho ela assim, tá? E um dia eu acho que eu vou mandar ela dar um Google também. Ai, eu ia dizer que te dou uma voadora, exatamente. Drica Arts Reborn, boa tarde. A Débora, eu já fiz Mara Deco Arte, mas não é a mesma pintura com a Gênesis, não. A óleo é muito visível na minha opinião. Sim, a diferença é bem grande mesmo, né? Eu quando comecei não sabia nem o que era Gênesis. Eu tinha um tesouro na mão que eu não sabia que era tão maravilhoso. Nunca joguei fora, graças a Deus, que eu sempre aprendi a aproveitar muito tinta porque eu fazia outros tipos de pintura. Então, graças a Deus, não me arrependo, porque eu nunca joguei a tinta fora. Mas é triste, né, quando a gente pega um material que às vezes a gente não se adapta. Eu não me adaptei mesmo com as tintas que não sejam as tintas que são as termofixáveis, né, que são fixam com calor. Então, eu prefiro essas. Eu tenho segurança de que eu vou deixar um bebê ali, ele vai ficar ali, ó,
um tempão. Essa Cocomalu, ela está aqui já há muito tempo. Eu nem sei, perdi as contas de quanto tempo ela está aqui. Eu fiz várias outras, vendi várias outras e ela está ali. Por que eu não vendo ela? Porque ela tem um defeito que eu mesma causei, né? Eu queimei a cabeça dela, fiz um rombo. Então, eu não tenho coragem de vender. Eu coloquei peruquinha nela, fiz um reparo, coloquei peruquinha nela, ela tá aqui mais de mostruário, tá? A Cláudia Caroline, nossa, essa resposta dá um Google, que falta de ética, profissionalismo. Infelizmente, tem pessoas que depois que vendeu, conseguiu nosso dinheiro, dar um tchau. É verdade, bem isso mesmo. A Cláudia Carolina, esquecem que o pós-venda também faz parte da venda. E eu ainda digo que é o mais importante, na minha opinião, idem. Porque eu vendi uma vez para você. Como é que eu tenho certeza que você vai comprar mais alguma coisa de mim? Nunca mais, não é? Eu quero ter você como minha cliente, eu quero ter você como minha aluna de novo, né? Quando que você vai comprar outra coisa de mim se eu der uma resposta atravessada assim? Não acha? Eu acho que o pós-venda é o mais importante sempre. Adrica, boa tarde. Ivone Francisca, chegou quase no final. A Débora falou, eu vi o story. Me conta aí, Débora, o story daquela bebê correndo na cabeça? Eu nem sei se eu postei assim recentemente, mas eu lembro que eu fiz um vídeo, né, a respeito. Eu posso até mostrar para vocês no story como é que eu fiz para reparar, tá? O buraco, porque não foi um buraquinho, gente, foi um rombo. Olha, era assim, desse tamanho mesmo. Era um ovo, sabe? Eu fiz um rombo na cabeça do bebê por ansiedade, porque eu queria secar logo o implante, porque tinha uma cliente que vinha no outro dia. Perdi a cliente e fiz um rombo no bebê, pense. Depois fiz outra, claro, mas aquela ali eu implantei toda a parte frontal dela, a volta todinha com mohair. Comprei uma peruquinha de mohair para eu colocar por cima, porque ali tem um rombo. Eu vou fazer um story mostrando aí, acompanhe o story, porque eu vou botar aí as fotos do tamanho do rombo, tá? E como que conserta. Se vocês quiserem saber como consertar, eu ensino também, tá? A Ivone Francisca. Amei repolho, diz a Daiane. Mas não é verdade, Daiane, que às vezes você vê uns negócios que põe na cabeça dos bebezinhos aí, que é para ser delicado, um lacinho, uma florzinha. Não tem uns repolhos desse tamanho? Gente, se quer mostrar o bebê, você não vende repolho, você não vende laço gigante. Laço gigante até para criança grande, às vezes é feio, né? Eu sei, eu não tenho filha, eu tenho neta. E a minha neta gosta mesmo daqueles tic-tac. Ela enche a cabecinha de tic-tac. Ela tem um cabelo comprido, nunca cortou. Então ela gosta. Ela nem gosta muito de laço. Mas eu não acho bonito aqueles laços enormes. Coitada, às vezes eu vejo alguém andando com um bebezinho no shopping. Outro dia eu vi, meu Deus, além de tudo, o laço da criança caiu na testa. Parecia um holofote aqui na frente. Que judiação. A criança incomodada com aquilo, né? Eu não acho bonito, sinceramente. Nem gêmeos de verdade são iguais, exatamente. Eu também concordo que a gente não faz em série para não fazer tudo igual. Lucinha Lopes, seja bem-vinda, boa tarde. A Leandra Torquato, boa tarde. Ah, do mini bebê, você viu, né, Débora, um story? Uhum. A menina ganhando o mini bebê que tinha perdido na gravidez, exatamente. Foi bem... Tadinha, né? Foi bom para ela que ela ficou feliz por ter ganho, sabe? Acho que ela estava precisando daquele abraço, daquele aconchego, sabe? Lucinha Lopes, obrigada, Lucinha, muito obrigada. Olha, meninas, nós temos 3 minutos. Se vocês quiserem colocar alguma coisa aí, coloquem. Se quiserem sugerir assuntos para a live, sugiram. Coloquem aí, qualquer uma de vocês. Se é minha seguidora, escreva lá, vai lá no direct ali no privado e escreve lá. Ah, eu gostaria que você falasse disso ou daquilo. Eu falo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou falar, tá? E vamos conversar, né? Porque às vezes tem gente aí que sabe mais do que eu, dependendo do assunto, então é muito melhor do que eu sei. Detesto, Adrica, detesto laço muito grande, procure sempre os menores. Eu também. Ah, eu também, viu, Lucinha? Os menores ficam mais delicados, né? É um bebezinho, a gente tá representando um bebezinho, né? Então, colocar coisas enormes, assim, eu não gosto. Ó, a minha oriental, não sei se vocês conseguem ver ela ali, eu quero ver se eu consigo mostrar, ó. Aqui vai aparecer outra câmera, deixa eu tirar pra cá. Vocês conseguem ver ela no fundo? Ela tá de peruquinha.
porque eu não implantei ela ainda e eu gosto de pôr o cabelinho para eu ter noção de como é que vai ficar. Ela tá ali de peruquinha preta, tá vendo? É uma peruquinha de uma fibra muito boa, por sinal muito brilhante, que eu coloquei nela, mas eu coloquei um lacinho delicado, porque o vestido é delicado, né? Como consertar os tombos que fazemos vai dar uma boa live. Exatamente, Débora. Rombos, né? Não é tombos. Mas tombo também, né? A gente leva cada tombo porque a gente faz umas coisas e depois se arrepende, né? Coloque aí, meninas, se vocês tiverem alguma coisa que vocês fizeram que foi curioso, tipo assim, eu fiz um negócio e não deu certo, conta aí pra mim como é que conserta, como é que a gente não faz de novo, né? Por exemplo, coloquei uma cor, nossa, ficou horrível. Às vezes a pessoa coloca uma cor e fala, meu Deus do céu, meu bebê ficou roxo, né? Coloquem aí sugestões assim do que vocês fizeram. Eu vou colocar uma enquete para vocês para terça-feira. O que você fez na Arte Reborn que você não sabe consertar? Vocês me contam lá, respondam lá, que daí a gente fala aqui, tá? E eu mostro para vocês no story o tamanho do buraco que eu fiz na cabeça da bebê. Aquela Coco Malu ali foi um milagre a recuperação dela, porque eu tive que aprender a lidar com o material para refazer a cabecinha dela e outra, para dar segurança. Se alguém quiser comprar, eu conto que tem peruquinha, tá? Eu conto. Falo, ó, infelizmente aconteceu um acidente com esse bebê, ela usa uma peruquinha. Então eu conto, mas eu vou mostrar para vocês na live, tá? Essa live para quem chegou depois, entra na terça-feira às 15 horas e fica lá para vocês assistirem quando quiserem, tá? Então, por hora, até terça-feira, bom final de semana, bom feriado para todo mundo e coloquem aí as sugestões de vocês para que a gente possa continuar conversando aqui, tá? Beijo, bom final de semana e até terça-feira às 17 horas ao vivo. A live de hoje fica lá, continua lá até assistir. Desculpe a pergunta fora do contexto. Tem problema trocar os olhinhos do bebê depois dele já estar totalmente pintado e já ter a capa de textura? Claro que não. Claro que não, dá para trocar, tá? Eu já troquei muito, inclusive daquela Coco Malu. Meu membro já derreteu. Eu sei que você já aprontou uma dessa. Vamos contando aí. Coloque no privado, tá, gente? Porque na live, às vezes, eu não consigo salvar a live, tá? Então, coloque no privado. Escrevam lá no privado para mim tudo que vocês acham assim que já aconteceu de errado com vocês pra gente conversar aqui, tá bom? Ó, agora o Instagram já tá me dando ali 1 minuto e 19, tá bom? Beijos de Portugal. Ah, você é de Portugal, eu tenho conversado com você, né? Pode continuar me fazendo perguntas, tá? MF, né? Eu não lembro o seu nome, mas eu acho que é Mariana, se não me engano, que você fala comigo, né? Pode continuar fazendo perguntas lá que eu vou respondendo para você, tá bom? Beijos, bom final de semana, bom feriado e até terça-feira às 17 horas.